título todos juntos? Tá. Botando o título todos juntos? Um viver diário na economia de Deus. De novo. Um viver diário na economia de Deus. Na mensagem passada, a gente falou muito sobre exercitar a consciência. Exercitar nosso espírito não é o mesmo que liberar nosso espírito. O liberar é necessário. Na verdade, por meio do genuíno liberar do nosso espírito, é que o Senhor pode edificar a sua igreja. Mas para que a gente possa liberar de maneira adequada nosso espírito, não apenas com gestos e o aumento da nossa voz, a gente precisa exercitar nosso espírito. A gente viu que um aspecto muito importante é nós diariamente cuidarmos da nossa consciência. Claro, de maneira geral, nós temos que cuidar das funções do nosso espírito. A gente vai ler agora no começo do esboço. São 3 partes: a intuição, a consciência e a comunhão. Não preciso repetir, né? O que cada uma das 3 partes faz na sua função. Eu acho muito bom, somos poucos. Na verdade, queria tomar esse tempo para não dar uma mensagem, mas ter apenas uma comunhão com vocês. Uma comunhão nos dá um pouco a liberdade de fluir algo um pouco mais. Não é só uma transmissão de uma via só, mas é algo mútuo, né? E eu tenho um encargo, na verdade, o Senhor acho que está direcionando, porque ontem à noite, revisando essa mensagem, eu tive um sentimento. E é um sentimento que o irmão Sherman transmitiu essa manhã. Foi exatamente o mesmo sentimento. E a gente vai ler o esboço. Vou dar uma palavra, de certa forma, cobrindo esse esboço. Mas depois, em comunhão, eu quero liberar algo que eu acho que vai ser de muita ajuda. É de muita ajuda para mim hoje e acho que vai ser de muita ajuda para muitos. Primeiro, antes de entrar no esboço, eu queria ler com vocês alguns versículos. Tá? 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 4, 5 e 19. Obrigado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, 5 e 19. Podemos ler juntos? Nem deem atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus, a fé. Mas a finalidade da advertência é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Agora versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, pois alguns, tendo-as rejeitado, naufragaram na fé. É interessante a gente ver, no Novo Testamento, existem pelo menos esses 2 livros do Novo Testamento que são direcionados especificamente para jovens. É o livro de 1 e 2 Timóteo. Timóteo era um jovem que foi treinado, andou com Paulo, o apóstolo Paulo, e a situação, quando Paulo escreveu essas 2 epístolas, 2 cartas para Timóteo, era uma situação de degradação da igreja. É interessante a gente ver, nós vermos a ênfase que Paulo dá para Timóteo com relação a como lutar contra essa degradação da igreja. Principalmente em 1 Timóteo, a menção que ele faz é sobre cuidar da consciência. Ele fala sobre a fé e sobre a consciência. E na verdade nada mais é do que a fé, nesse caso, é uma fé objetiva.
nós vemos no capítulo 19, no versículo 19, ele fala que mantendo fé e boa consciência. Essa primeira palavra fé que a gente vê aqui é nossa capacidade de crermos, ou seja, é uma fé na qual existem as coisas, os fatos, mas nós precisamos crer. Então nossa capacidade de absorver essas questões é uma fé subjetiva, ela se torna algo em nossa experiência. Então quando Paulo cita aqui, versículo 19, mantendo fé e boa consciência, ele está falando, essa primeira palavra fé é a fé subjetiva. E depois ele fala, né? Pois alguns, tendo-as rejeitado, eu comentei ontem sobre essa rejeição. Dificilmente, não sei, eu conheço alguns, mas dificilmente a gente rejeita a fé. Nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus. A gente não dificilmente encontra alguém que fala que não crê mais em Deus. Às vezes ele pode até falar da boca para fora, mas se ele realmente recebeu o Senhor, a vida está nele. Então quando ele fala da palavra rejeitar aqui, na verdade ele está falando da boa consciência. É o que em nossa experiência normalmente nós fazemos, nosso dia a dia, que no título dessa mensagem fala, um viver diário na economia de Deus. Então nossa vida diária, nós rejeitamos a nossa boa fé, que anda juntamente, nossa boa consciência, que anda juntamente com nossa fé subjetiva. E qual o resultado disso? Que Paulo fala, eles naufragaram na fé. Então até mesmo no primeiro século aqui, na igreja naquela época, houveram alguns que naufragaram na fé. Essa palavra fé, que é citada no final do versículo, a gente pode equivaler ela à economia de Deus. Esses são todos os fatos que abordam todo o plano de Deus, todo o processo no qual Cristo passou. Então a gente pode substituir, ou pode colocar um sinal de igual aí nessa segunda fé. Essa fé é a economia de Deus. Então o que acontece no nosso viver diário, Paulo está alertando aqui, é que se nós não mantermos a fé e nossa boa consciência, é muito possível, e rejeitamos essas questões, é muito possível nós naufragarmos na economia de Deus. Às vezes nós aprendemos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, mas na prática, se nós começarmos a rejeitar a sensação interior na qual falamos ontem, que o Senhor começa a falar conosco no nosso dia a dia, na verdade a gente está rejeitando e naufragando na fé, naufragando na economia de Deus. Versículo 4 e 5 tem aqui termos muito específicos. Ele fala no versículo 4 sobre a economia de Deus. Essa palavra não foi inventada por alguém. Essa palavra, na verdade, ela significa a totalidade da administração da casa de Deus. Então a economia de Deus, economia às vezes a gente relaciona, eu já ouvi muitos jovens falando isso para mim, quando ouvem a gente falando a palavra economia, eles se relacionam com dinheiro, e às vezes pode ser uma interpretação muito equivocada. Na verdade a economia aqui é muito mais do que isso. A economia é a administração da casa de Deus. Então Deus tem um plano e Ele administra e leva a cabo segundo a sua economia, segundo a sua administração. E aqui Ele está dando uma advertência para que os santos em Éfeso não deem atenção a certas coisas. E hoje no mundo essas coisas existem em todo canto. Fábulas, genealogias, outro livro fala sobre filosofias, sobre muitas coisas. Nós estamos vendo, o tema geral da conferência aqui é ser absolutos pela verdade. O mundo hoje é um mundo de relatividade. Tudo é relativo. Claro, o mundo está sem Deus. Deus é a verdade. Então não é à toa que as pessoas acham que tudo tem que ser relativo. Sem Deus, sem Cristo, que é o caminho, a realidade e a vida. A realidade nada mais é, a gente pode substituir por verdade. O que é a verdade? A verdade, quando nós tomamos a verdade, ela se torna, na experiência, algo real. Ou seja, fora da verdade, tudo é uma mentira. Tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos é necessário,
Mas isso tudo são sombras, tudo isso são mentiras. O que Paulo está alertando Timóteo aqui, e os santos em Éfeso, é que não deem atenção a essas coisas, mas foquem na economia de Deus. E no versículo seguinte, esse é um ponto no qual eu quero entrar, depois de passarmos pelo esboço, mas só para finalizar esse versículo. A finalidade da advertência é o amor. Nós nos mantermos na economia de Deus significa nós amarmos mais a Deus. E esse amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Aqui, ligar o amor ao coração é fácil. Todos temos de ter um coração puro para podermos amar, né? O amor, a entrada do nosso coração para amarmos algo é nosso coração. Mas, eu citei ontem, vocês já fizeram essa ligação da consciência tem a ver com o amor? Se nós mantivermos uma boa consciência, se nós respondermos positivamente ao que o Senhor fala conosco interiormente, na verdade isso nos leva a amar mais o Senhor. Eu não vou entrar de novo em toda essa questão, mas depois ele fala também de dar fé. Então esses três aspectos são muito importantes. O amor é o que? Vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Mais para frente na comunhão eu quero entrar um pouco mais nessa questão do amor. Antes disso, eu queria passar com vocês o esboço. Não, eu queria ler mais um versículo com vocês antes. 1 Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Podemos ler? Ninguém despreze a tua juventude, pelo contrário, torna-te padrão dos crentes na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém. Ninguém despreze a tua juventude. Nós todos aqui, eu me incluo, ainda sou jovem, nós não podemos desprezar. Por quê? Nós somos a luz desse mundo. Nós estamos vendo que nós estamos correndo contra a corrente desse mundo, contra a corrente dessa era. E essa época, nós aqui na cidade, os mais jovens, é uma época crucial para nós levarmos a cabo, a partir de como nós tomarmos a economia de Deus para o nosso viver. Pode ser que isso vai ditar toda a nossa vida cristã para o resto da nossa vida. Às vezes, claro, o Senhor, por graça e misericórdia, consegue um caminho com as pessoas mais velhas, e os mais velhos são extremamente necessários na utilidade em relação ao Senhor. Eles são nosso padrão, eles são nosso modelo. Mas Paulo aqui está alertando os jovens: ninguém despreze a sua juventude. Por quê? Porque é na nossa juventude que as coisas entram mais facilmente, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, se nós não nos atentarmos hoje, quando ainda somos jovens, é possível que nós sejamos danificados para o resto das nossas vidas cristãs. E talvez, claro, nós oramos pela misericórdia do Senhor, mas talvez essa ferida nunca mais cure. Então, quão importante Paulo está nos alertando aqui: ninguém despreze sua juventude. E se ele está falando isso, é possível, e ele fala aqui, que sejamos torna-te padrão dos crentes. Irmãos, jovens, nós podemos nos tornar padrão dos crentes. Se Paulo está falando isso para Timóteo, e ele encarregou Timóteo, imagina um jovem, talvez da idade de vocês, fica na igreja e cuida para que eles não saiam da economia de Deus. Para um jovem, isso significa que nós também podemos seguir esse caminho. Agora, um outro versículo que eu quero ler com vocês, 2 Coríntios 6, 2. O ponto aqui nesse versículo que eu quero ler é: então, quando nós devemos começar a ter um viver diário na economia de Deus?
quando a gente tem que começar a ouvir nossa consciência? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Versículo 2. Podemos ler? Pois ele diz: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo muito aceitável, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia. Se nós estamos ouvindo essas palavras, nós devemos começar isso hoje. Não é amanhã, não é temos que consertar algumas coisinhas na nossa vida, a gente tem que deixar algumas coisas de lado, não. A gente tem que começar isso hoje. Hoje é o tempo aceitável. Não é, a gente às vezes pensa que começarmos a nos reunir significa que nós temos que aceitar algumas coisas na nossa vida para que a gente seja digno de estar na reunião. Isso é uma mentira de Satanás. O Senhor, a gente vai entrar depois em alguns assuntos, mas o Senhor não está olhando para a nossa condição agora. O Senhor apenas quer que nós nos acheguemos a Ele. E isso tem que ser feito hoje. Então a gente pode ir para o esboço agora. Podemos ler todo mundo agora no Romanos 1. Para ter uma vida diária na economia de Deus, é necessário que tenhamos um exercitar genuíno do Espírito e práticas de vida adequadas. Número 2. O exercitar genuíno do Espírito é pelo exercitar das funções do Espírito. Quais são as funções do Espírito? Intuição, consciência e comunhão. Letra B. Quando exercitamos nosso espírito, contatamos o espírito da realidade e somos guiados à realidade. O espírito da realidade significa que quando nós nos voltamos ao nosso espírito, tudo se torna real para nós. Tudo isso que nós falamos da economia de Deus, da fé, ela não consegue ser real para nós se nós não tomarmos, nos voltarmos ao nosso espírito. E agora em Romanos 3, as práticas de vida adequadas para um viver diário adequado. Podemos ler alternado aí, irmãs A, irmãos B, alternado até o final. Letra A, irmãs. Invocar o nome do Senhor. Irmãos. Orar para ter comunhão com o Senhor, com necessidades específicas. C. Confessar nossos pecados. Ler a palavra consecutivamente, capítulo por capítulo, do início ao fim, para conhecimento geral e lavar diário. Ler para receber instrução espiritual. Estudar para aprender a verdade. Reunir com a igreja, nas reuniões grandes, nas reuniões pequenas. Servir, pregar o Evangelho. Bem, todas essas são práticas de vida que nos ajudam e que a palavra nos mostra a prosseguir nesse viver diário na economia de Deus. E eu creio que, se não todos, a maioria de nós já ouviu muito sobre todos esses pontos. O meu encargo agora é exatamente, além de falar, mas eu acho que todos nós já ouvimos muito sobre esses pontos, mas tem algo que é o mesmo encargo que o irmão Sherman começou a palavra na manhã de hoje, que é o seguinte: voltando para 1 Timóteo 4, não, 1 Timóteo 1, cadê? 1 Timóteo 1, versículo 5. Mas a finalidade da advertência é o amor. Por que eu estou dizendo isso? Alguns que estavam na Escola da Verdade devem se lembrar, o encargo da Escola da Verdade, apesar de ser o tema vida, foi muito se falado na questão de amar o Senhor. Eu queria ler com vocês uma nota de rodapé. Quem tiver aí, por favor, abram e leiam comigo. Tá? Não, na verdade eu vou ler, você só acompanhe, a nota é muito comprida. É de 2 Coríntios, não, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler o versículo, depois vou ler a nota. Como é um pouco comprido, eu posso ler, vocês podem acompanhar. Mas prestem atenção, tá? Nessa nota de rodapé.
Você vai ser a base para o nosso início da nossa comunhão. O versículo fala o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. O irmão Sherman citou esse versículo, mas eu queria dar ênfase aqui na questão da advertência, que é o amor. Anota na palavra o amam, diz o seguinte: compreender as coisas profundas e ocultas de Deus, compreender as coisas profundas e ocultas que Deus ordenou e preparou para nós, e participar delas, exige que não somente creiamos nele, mas também o amemos. Temer Deus, adorá-lo e crer nele, isso é, recebê-lo, são insuficientes. Amá-lo é o requisito indispensável. Amar Deus quer dizer por todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, incluindo o coração, a mente, a vontade e a força, absolutamente nele. Ou seja, permitir que todo o nosso ser seja ocupado por ele e nele se perca, a fim de que ele se torne tudo para nós e nós sejamos um com ele de modo prático no viver diário. Dessa forma, temos a mais íntima e próxima comunhão com Deus e somos capazes de entrar no seu coração e apreender todos os seus segredos. Assim, além de compreendermos as coisas profundas e ocultas de Deus, também as experimentamos, desfrutamos e participamos plenamente delas. Amém. Amar é o requisito essencial. Amém. Muitos cristãos hoje receberam o Senhor, eles adoram o Senhor, eles servem o Senhor, mas será que eles amam o Senhor de maneira adequada? É claro, quando nós recebemos o Senhor, a nossa reação natural é queremos fazer algo pelo Senhor, mas o amor aqui não está baseado no nosso amor, o amor aqui está baseado no amor do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês, como eu abri já falando que é uma comunhão, um pouco muito do que me ajudou em relação ao amor pelo Senhor, principalmente no livro de Cântico dos Cânticos. Não sei se todos já leram, se não leram, recomendo que leiam. E o livro de Cântico dos Cânticos é um livro onde mostra principalmente o amor de Deus, o amor de Cristo para conosco. Como o Sherman comentou aqui, nós como camponesas, Salomão como rei se apaixonou por nós. Cristo, Deus, se apaixonou por nós. Em Gênesis a gente já vê isso. Deus criou todas as coisas. Quando ele criou o homem, todas as coisas ele falou: não, bom. Criei os animais, bom. Criei as árvores, as plantas, bom. Quando ele criou o homem, o que ele disse? Muito bom. Por que ele teria criado o homem? Claro. Isso já mostra um indício de que Deus ama o homem. Ele se apaixonou pelo homem, senão porque ele teria criado. E a gente pode ver isso quando, depois que Adão foi nomeando todos os animais, e ele via que cada animal tinha o seu complemento, ele falou: cadê o meu? Então o que Deus falou? Não é bom para que o homem esteja só. Na verdade, Deus estava, por meio do homem, manifestando o seu desejo. Adão, como uma tipificação de Cristo, como a tipificação do noivo, na verdade, estava manifestando o desejo do coração de Deus. Na verdade, Deus estava falando para o homem: não é bom para que eu esteja só. Então o que Deus fez? Edificou Eva, igreja, nós. Então, na verdade, todos já devem ter ouvido isso, mas eu quero voltar a esse assunto porque é um assunto muito importante. A Bíblia nada mais é do que um romance divino. O que Deus desde o início nos mostra é que Ele se apaixonou pelo homem. E o que Ele quer é que nós nos abramos a Ele. Ele quer que nós respondamos ao amor que Ele tem por nós. Pensa só, por isso que Ele fez todas as coisas. Por que Ele enviaria? Por que Ele encarnaria?
se ele é crucificado no tipo de morte mais humilhante que existia. Por quê? Porque ele nos ama. E Cântico dos Cânticos, na verdade, demonstra muito desse amor dele por nós e também tipifica muito da nossa progressão com relação ao nosso amor pelo Senhor. Não queria ler, não vai ser algo cronológico, eu vou falando conforme a experiência, mas o livro começa, versículo 2, falando: beija-me com os beijos da tua boca. Essa é a amada falando para o amado. Não é a experiência, nossa experiência quando nós recebemos o Senhor, quando nós tocamos o Senhor, a gente fala para o Senhor: Senhor, beija-me com os beijos da tua boca. E às vezes, quando a gente fala dessas práticas da vida, e não sei quanto a vocês, mas eu cresci ouvindo muito dessas coisas. E às vezes a gente acaba tomando, invocar o Senhor, ler a palavra, ler com oração, ir às reuniões, de uma maneira muito superficial, porque se torna algo tão comum para os nossos ouvidos, que a gente esquece da essência de que tudo isso é. Tudo isso, na verdade, são práticas que nos dão um caminho mais fácil para contatarmos uma pessoa. Vocês sabem, a restauração do Senhor, o que o Senhor tem restaurado não são itens. O que o Senhor tem restaurado é nosso amor por uma pessoa. Amém. Quando a gente fala de tantas coisas, eu vou citar o exemplo até de Maria, quando o Senhor, a gente fala da ressurreição. Pensem no seguinte: a ressurreição foi a maior coisa que aconteceu em todo esse universo. Era o Senhor ressuscitando, não ia morrer mais, ele venceu a morte. E nós vemos dois aspectos aqui. Primeiro, os discípulos, certo? O irmão chama ele deu exemplo, quando a gente vai para João principalmente, os outros evangelhos também, mas primeiro vai os discípulos. Então, os discípulos vão até ali, quando Maria volta, fala que sumiram com o corpo do meu mestre. Então eles vão até lá, vai correndo, um corre na frente do outro. E a gente às vezes toma isso como uma história muito, mas essa história aconteceu. Quando eles chegam ali, eu muitas vezes sou como esse discípulo, com os discípulos. Eles chegam ali, verdade, ele viu lá a roupa dobrada, o Senhor ressuscitou. Claro, é verdade. Ele falou, é verdade, ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Amém. Foi embora. Mas o que Maria fez? Maria ficou ali, foi para lá de madrugada, antes de amanhecer, quando estava na escuridão, ficou lá sentada, chorando, querendo ver o Senhor dela. Na verdade, se você parar para ver, quem descobriu a ressurreição primeiro não foram os discípulos, foi Maria, porque Maria viu a pessoa. A ressurreição não é um item, a ressurreição é uma pessoa. Nós falamos de ressurreição, é importante conhecermos essa ressurreição, mas qual é a nossa atitude em nossa experiência com relação a esses itens? Será que eu, confesso, às vezes eu vou ao Senhor e tomo isso como os discípulos tomaram? Amém. Temos que ter contato com o Senhor pela manhã. Amém, Senhor Jesus, amém. Amém. Verdade, você ressuscitou, aleluia. Acabou. Mas nossa atitude deve ser a mesma que essa amada, a mesma que Maria. O desespero dela de encontrar a pessoa do Senhor. Às vezes a gente toma isso como algo muito... Como que eu vou explicar isso? Jesus, ele é divinamente humano. Nós temos a tendência de tomar Cristo apenas como algo divino, mas ele é humano. Ele se fez homem, para quê? Para que pudéssemos contatar ele. Se ele fosse só divino, ia ser algo muito difícil de nós tocarmos, mas ele é divinamente humano. Nele habitava tanto a divindade quanto a humanidade. Isso significa que todos esses aspectos de prática da vida de nada valem. Vou repetir, parece forte, mas isso de nada vale se nós não tocarmos a pessoa.
A gente pode invocar o Senhor, a gente pode ter o reavivamento pela manhã, a gente pode ler a palavra, a gente pode estar na reunião, pode fazer muitas coisas, clamar, reivindicar que estamos na restauração do Senhor, que estamos na base adequada. Irmãos, se não tocarmos a pessoa, tudo isso é vão. A pessoa é a realidade de todas essas coisas. Então a atitude aqui é beija com os beijos da tua boca. Amém. O beijo é o aspecto mais íntimo quando você tem contato com alguém. Depois disso, no versículo 3, desculpa, no versículo, ele fala, beija-me com os beijos da tua boca. Aí no versículo 4, aqui na versão que a gente usa, a revista atualizada, esse versículo no início ele é um pouco falho, tá? Aqui fala, leva-me após ti, apressemos-nos. Não está totalmente errado, mas eu creio que não passa o sentimento adequado desse versículo. Na realidade, a tradução adequada seria, atrai-me, atrai a mim, Isso é. e correremos após ti. Sabe, a gente fala, e vamos continuar falando até o fim, até o Senhor voltar. O Senhor quer um corpo, o Senhor quer um coletivo. Todos nós, como igreja, estamos edificando o corpo coletivo de Cristo. Mas para isso acontecer de fato, nós precisamos ter um contato pessoal, individual com o Senhor. Esse versículo mostra isso. Senhor, me atrai, Me atrai. e correremos após ti. Quando Ele atrai cada um de nós, todos os santos vão atrás dele. É interessante, né? Gramaticalmente, se você for ver, leve-me após ti, é em singular, é algo pessoal, mas apressa-nos, correremos após ti. Então é muito importante, eu creio que quanto mais jovens nós aprendermos essas questões e tentarmos desenvolver esse relacionamento com o Senhor, eu creio que mais o Senhor vai poder trabalhar na sua igreja. Então, no capítulo 2, ele fala que sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Esse desfaleço, na verdade, é como se ele estivesse meio que doente de amor. Eu estou doente de amor por você. Esse daqui é o Senhor falando. Estou doente de amor por você. Vocês imaginam isso? O Senhor, na verdade, quando a gente vai ter tempo com o Senhor pela manhã, são duas pessoas doentes se contatando. Uma pessoa amando tanto a outra. E nós pedimos, Senhor, beija-me com os beijos da tua boca. Sabe? Como que pode alguém, quando recebe um beijo de Deus, continuar sendo a mesma pessoa? Aqui ele fala, desfaleço de amor por ti. Nós temos que ter essa atitude. Frequentemente nesse livro, o Senhor ele vive falando, tu és formosa, tão linda. Jovens, não importa a sua situação hoje, não importa quanto pecado, ou quantas falhas, ou quão indigno você acha que é do Senhor. O Senhor vai olhar para você e falar, quão formosa és tu. Ele olha para nós, Ele está vendo uma linda mulher. Claro, está trabalhando em nós. Sabe? O Senhor nesse livro, ele, na verdade, a camponesa, o Senhor vai dando vários aspectos da camponesa, e conforme ela progride na experiência com o Senhor, Ele vai olhando ela de formas diferentes. E uma das primeiras formas que Ele fala, eu vou até ler para vocês. Ele fala aqui, onde está? No capítulo, versículo 9. As éguas do carro de Faraó te comparam, ó
água, querida minha. Nossa, para amar, para beijar uma égua, tem que amar muito. Égua aqui, claro, tipifica que nós, quando conhecemos o Senhor, nós somos fortes, selvagens, nós temos nossa capacidade natural e queremos fazer algo para o Senhor. O Senhor nos compara. Cavalos de Faraó. Cavalos de Faraó. Mas mesmo assim ele fala, quão formosa estão. Ele chega a nós e nos beija. Não sei quanto a vocês, eu não beijaria um cavalo. Mas o Senhor beija. No capítulo 6, ele até cita aqui: formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Aí no versículo 5 ele fala: desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. O Senhor, quando olhamos para Ele, o nosso olhar, quando realmente respondemos ao amor dele por nós, Ele está falando aqui como assim: não olha para mim. Esse olhar que você me faz, eu não aguento. Ele nos ama tanto. Eu vou falar uma coisa para vocês: Deus precisa mais de nós do que nós dele. É por isso que Ele nos ama mais do que nós amamos Ele. E aqui, quando eles falam, desvia de mim os olhos, é como se nós estivéssemos ali, tendo nosso tempo com o Senhor. Quando a gente realmente olha, volta nosso olho para Ele, Ele fala: não, desvia. Esse olhar me vence, esse olhar me ganha. Toda essa questão de contatar o Senhor, eu quero compartilhar com vocês um salmo aqui, muito famoso, todos devem conhecer. Salmos 24. Está falando: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Isso na verdade aqui ele está falando dos vencedores. Quem vão ser os vencedores que vão subir ao monte? Vocês querem ser vencedores? Amém. Acho que não querem não. Vocês querem ser vencedores? Amém. Aí ele continua: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Mas aí ele termina no seguinte versículo: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Os vencedores vão ser aqueles, toda uma geração, que eu realmente creio que vai ser a nossa geração. São aquela geração que buscam a face do Senhor. Não é aquela geração que faz coisas pelo Senhor. É aquela geração que busca a face do Senhor. Nós temos que buscar a face do Senhor, jovens. Irmãos e irmãs, ouvimos tanto falar sobre ter o tempo com o Senhor pela manhã, não é? Porque amanhã é a melhor hora para nós nos esvaziarmos e recebermos aquilo que o Senhor é. Mas vou dizer uma coisa: o tempo com o Senhor pela manhã, contatar o Senhor até durante todo o dia, ele não está baseado em atividades. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pode estar lendo o reavivamento matinal, achando que a gente está tendo tempo com o Senhor. Não é assim que funciona. Ter o tempo com o Senhor significa contatar a pessoa do Senhor. Contatar a tal ponto que quando algo acontece, eu vou dar um exemplo que muitas vezes passa comigo. Às vezes eu estou ali buscando o Senhor e consigo tocar o Senhor. Eu tenho 2 filhos, uma de 3 anos e
Um filho agora tem 8 meses. E toda vez que eu tocava o Senhor, a maioria das vezes, meus filhos começavam a chorar. Mas se realmente estamos contatando a pessoa do Senhor, e de verdade, nós sentimos a presença do Senhor, isso é real. Nesse momento, eu falava: Senhor, eu não vou me incomodar agora, eu quero apenas permanecer aqui. Meus filhos aguentam chorar um pouquinho mais, eu quero desfrutar um pouco mais da tua pessoa. Às vezes, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, quando a gente realmente acorda cedo para contatarmos a pessoa do Senhor, Satanás não fica satisfeito. Ele vai usar de todas as formas para interromper essa questão, porque ele sabe que é só assim. Se nós não tivermos tempo com o Senhor, na verdade Ele sabe que tudo que fazemos não faz muita diferença para Ele. Mas Ele sabe que se essa geração encontrar a face do Senhor todos os dias, essa geração vai trazer o Senhor de volta. E a consequência para Ele é Ele ir para o lago de fogo. Continuando agora, voltando a Cântico dos Cânticos, capítulo 5. É o Senhor falando agora: eu dormia, mas o meu coração velava. Não, é a amada falando: eis a voz do meu amado que está batendo. Quantas vezes minha experiência não é assim? Eu estou lá, sentado, buscando, ou às vezes, mas o Senhor está lá batendo a porta. E qual a resposta do Senhor? A resposta do Senhor está aqui na continuação: abre-me, minha irmã. Na verdade, para entendermos melhor, é como se o Senhor estivesse falando o seguinte: se abre para mim. Tudo que eu preciso é que você se abra para mim. Sabe, durante muito tempo, eu estava iniciando esse relacionamento e aprendendo a como contatar o Senhor de maneira pessoal e íntima, eu orava frequentemente: Senhor, me ensina a me abrir. Nos abrir significa que nada exterior interfere no nosso tempo. Nosso celular, WhatsApp, Facebook. Imagina, nós estamos lá, o Senhor está batendo a porta, se abre para mim. Peraí, Senhor, rapidinho. Até se a gente vai para uma reunião de negócios, ou está apresentando, sei lá, um trabalho na faculdade, imagina, você está lá em frente a diretores, professores e uma banca, seu celular toca: não, peraí, rapidinho. Você não faz isso. E por que o nosso Senhor é diferente? Ele é o Rei dos Reis, Ele é nosso amado. A prioridade nossa é passar tempo com Ele. A ponto de, aqui fala: o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Nós devemos ter esse coração. Mas esse coração a gente pode substituir por partes íntimas, as partes interiores. Nós temos de, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós temos de anelar no interior do nosso ser esse beijo do Senhor. Amém. Sabe, quando a gente vê duas pessoas, uma pessoa que está apaixonada por outra, normalmente, eu vou dar um exemplo meu, quando eu conheci minha esposa antes de a gente se casar, estava apaixonado por ela e eu fazia umas coisas que, se eu paro para pensar, talvez eu não faria hoje. Porque você fica meio cego, né? Até meio louco. Tá. E lá em
em São Paulo, eu não tinha carro na época, eu estava fazendo faculdade. E eu saía do trabalho, ia para a faculdade à noite. E às vezes eu pegava um ônibus, demorava 40 minutos para chegar na casa dela tarde da noite, só para encontrar com ela e depois voltar para casa. Depois de ter pegado 5 conduções para chegar no trabalho, depois para a faculdade. E eu creio que todos nós sabemos que quando nos apaixonamos por alguém, a gente perde um pouco até mesmo nossa sobriedade. E eu creio que às vezes, no nosso interior, a gente tem medo de amar o Senhor. Porque a gente sabe que se nos apaixonarmos realmente por Ele, se o amor do Senhor nos capturar, nós vamos estar aqui a abrir mão de muita coisa. Quem em sã consciência, digamos, larga tudo para servir o Senhor? Para pensar, quem arrasando na mente vai largar tudo por algo que nem se vê? Sabe quem? Aquele que recebe o beijo do Senhor. Amém. Sabe, é fácil às vezes a gente ver irmãos mais velhos, que eu aprecio muito, mas quando as pessoas, cristãos, incrédulos, veem esses irmãos mais velhos, é muito fácil eles pensarem, claro que ele tem que servir o Senhor, ele já é aposentado, é fácil para ele. É por isso que o Senhor precisa de nós. Nós temos de ser, nessa era, aqueles que são os melhores alunos, são os que trabalham todos os dias, têm os problemas como qualquer outra pessoa, mas sabe qual é a nossa diferença? Nós recebemos o beijo do Senhor. Amém. Nós somos tão loucos de amor por Ele, que apesar de estarmos fazendo todas essas coisas, o nosso foco não está nessas coisas. Nosso foco é o Senhor. Amém. Enquanto todas as pessoas estão atrás de uma vida profissional adequada, uma vida profissional, a melhor vida profissional, comprar uma mansão, ter o melhor carro e um monte de outras coisas aí que não quero nem falar, mas claro, nós temos de trabalhar, nós temos de ser os melhores, mas o nosso foco não está nessas coisas, nosso foco está nessa pessoa. Amém. Essa é a corrente contrária que nós seguimos Cristo. E para seguirmos em realidade, de maneira genuína esse Cristo, nós temos de contatá-lo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes, igual eu falei, né? A gente está contatando o Senhor e meu filho chora. Mas, na verdade, as distrações são muito mais fáceis de vir do que isso. Por exemplo, às vezes até mesmo a gente está na reunião e nossa mente leva a gente para tudo quanto é canto do mundo. Às vezes a gente está aqui na reunião, a gente está tendo tempo com o Senhor e de repente a gente está nos Estados Unidos, na Lua, na escola, no trabalho. Ah, esqueci de fazer aquele exercício. Ah, Senhor Jesus. Ah, eu esqueci de novo. Não, peraí de novo. Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu me abro a Ti. Aí passa de novo. Ah, eu falei aquele negócio para aquele lá, não posso esquecer de comentar com ele de novo hoje. Passaram 15 minutos e você não fez nada. Mas até nessa questão, o Senhor tem uma solução para nós. A Bíblia é maravilhosa. Em Cântico dos Cânticos, no versículo 4 do capítulo 1, ele fala, né? Atrai-me, pois correremos após ti. E a sequência desse versículo ele diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras. As recâmaras do rei é um cômodo onde nada exterior interfere. Essa recâmara hoje é nosso espírito. Nós não estamos convidando o Senhor para vir onde estamos. É o contrário. O Senhor nos leva para as suas recâmaras. Nas recâmaras, no nosso espírito,
nós podemos afastar tudo que é de fora. Sabe, contatar o Senhor nem sempre é necessário a gente ir para a palavra. Nem sempre é necessário a gente estar numa reunião. Ó, não me entendam mal, tá? Tudo isso tem que continuar sendo feito. Isso é essencial para contatar o Senhor. É um caminho que nos facilita a abrir as coisas com o Senhor. Mas às vezes, eu tenho esse tipo de experiência muitas vezes. A minha comunhão com o Senhor está tão doce, e parece que eu continuo querendo falar coisas com o Senhor. Sabe, até mesmo encargos espirituais nessa hora, nós não devemos levar para o Senhor. Você tem um encargo, às vezes, genuíno do Senhor, é algo espiritual do Senhor. Salvar aquele meu amigo na faculdade. Com o tempo com o Senhor, essas coisas não entram. Nas recâmaras do Senhor, nada mais entra. Nós apenas temos que estar lá contatando Ele. Amém. Várias vezes que eu sinto que eu estou lá, eu oro e estou na presença do Senhor, e o Senhor começa a falar para mim: tá bom, para de falar um pouquinho, fica quieto agora. Eu me contemplo. Aproveita a minha presença. E simplesmente eu fico ali. Depois disso, quando você abre o olho, algo interior, rios fluirão do interior. Amém. Isso é real, jovens. Isso não é algo que é místico, apesar de estarmos na esfera de vida mística. Não é misticismo. Essa pessoa é real. Amém. Ela é humana. E quanto mais cedo nós aprendermos a contatar essa pessoa, mais tempo e caminho o Senhor vai ter em nós, para nos tornar vencedores. Não queremos ser vencedores? Não queremos ser vencedores? Hinos, a gente cantou aqui. Às vezes, a gente está tendo tempo com o Senhor, não sei se vocês acontece isso, mas vários dias eu acordo com um hino na cabeça. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente levanto, fecho meu olho, canto. Eu não abro nem hinário. Abrir o hinário pode ser uma forma muito formal de você querer cantar todo o hino. Você pode abrir, mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que o importante é o sentimento que o Senhor tem para nós. Nós queremos simplesmente estar lá: Senhor, me beija. Esse tipo de hino: venho a Ti, Senhor. Venho a Ti. Senhor, eu quero me achegar a Ti. Venho a Ti, Senhor. Às vezes a gente não precisa nem cantar o hino todo. Às vezes, uma, duas frases te levam a ter um sentimento que o Senhor está querendo falar conosco. Você pode ficar: eu já fiquei muito tempo apenas em uma frase: venho a Ti, Senhor. Senhor, hoje eu quero ir para Ti. Atrai-me, Senhor. Beija-me. Hoje é meu dia, eu quero passar na Tua presença. Mesmo que o meu coração falhe, mesmo que eu me afaste de Ti, Senhor, eu venho a Ti. Eu me achego a Ti. Senhor, eu quero apenas passar tempo na Sua presença. Não me importo com nada mais exterior. Não quero meus problemas. Senhor, eu venho a Ti. Meu ser sedento está. Senhor, eu quero beber de Ti hoje. Meu interior está com sede. Nada nesse mundo, Senhor, consegue suprir minha sede. Senhor, eu anelo a Tua presença. Tudo que eu quero é a Tua presença. Quando nós tocamos o Senhor dessa forma, jovens, irmãos e irmãs, esse é o verdadeiro reavivamento matinal. O reavivamento matinal não é um livro, o reavivamento matinal não é uma atividade. O reavivamento matinal é tocar essa pessoa pela mão. Quando nós tocamos, sabe, claro, você vê em Cântico dos Cânticos, tem hora que a amada vai atrás do amado e não encontra ele. E
realmente tem dias que eu pelo menos experiencio isso frequentemente. Eu vou ao Senhor e não encontro Ele. E para mim esse é um dia perdido. Mas, claro, Ele não vai embora. Ele está sempre ali. E conforme nós continuamos nos abrindo ao Senhor, Ele vai aparecer de novo. É isso que Ele quer. Até que nós nos tornemos sulamitas. No livro de Cântico dos Cânticos, Salomão, o rei, começa com essa amada, e no final essa amada se torna sulamita. Sulamita é o feminino de Salomão, ou seja, a amada se torna o mesmo que o amado. Salomão tipifica Cristo, a amada somos nós. Se realmente nós vivemos dessa forma com o Senhor, no fim nós seremos como o Senhor. Nós seremos essa noiva pura, que realmente é o complemento perfeito de Deus. Cadê? Já estou terminando, tá, irmãos? Só. O amor dele por nós é algo muito misterioso. Eu, pelo menos, já fui ao Senhor e perguntei: Senhor, por que você morreu por mim? Um caso totalmente perdido. Mas, Senhor, obrigado por ter morrido por mim. Amém. Porque sua misericórdia me alcançou. Sabe, nós temos que fixar nossos olhos no Senhor. E para isso, nós precisamos aprender a ver essa pessoa. Claro, não é algo físico, mas interiormente, você sabe que Ele está lá. Tem versículos em Hebreus, fala: olhando firmemente para Jesus. Vamos abrir Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2. O versículo fala o seguinte: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus. A nota de rodapé, a palavra Jesus, essa nota de rodapé é maravilhosa. O Jesus maravilhoso, que está entronizado no céu, coroado com glória e honra, é a grande atração desse universo. Ele é a grande atração desse universo. Ele é como um grande imã que atrai a si todos os que o buscam. Ele é um grande imã. Atrai-me, Senhor. Atrai-me. E por sermos atraídos pela sua beleza encantadora, que desviamos os olhos de todas as outras coisas, exceto dele. Sem esse objeto encantador, como poderíamos desviar os olhos de tantas coisas que nos distraem na terra? Muitas coisas nos distraem. Eu sou distraído por muitas coisas. Sempre gostei muito de futebol, e ainda quando está tendo jogo, eu não tenho TV em casa, mas toda vez que tem jogo eu quero entrar na internet para assistir o jogo. Claro, não tem nada de errado nisso, tá? Mas Satanás fez muitas coisas para nos distrair. Mas há algo mais atraente que essas coisas. Ele é como um grande imã, e se nós nos abrirmos a Ele, Ele nos atrai. Ele é a grande atração desse universo. Então, eu encorajo todos os jovens, irmãos e irmãs, entrem nesses versículos, entrem nesse livro de Cântico dos Cânticos. É um livro
maravilhoso, poético, é lindo, porque mostra a nossa experiência com o Senhor. E como vimos nessas duas mensagens, vamos praticar manter nossa boa consciência. E principalmente, vamos contatar essa pessoa. Pela manhã, jovens, acordem pela manhã. Ele vai estar lá esperando. Eu tenho certeza disso. Ele está lá todos os dias te esperando já. Só que nós não abrimos nossos olhos. Se olharmos firmemente para Jesus, Ele simplesmente vai abrir essa presença dele para nós. Sejamos como Maria, desesperada para encontrar nosso Senhor.